Chutos, arranques, share de pneus, greves em Moçambique, o que é que tudo isso tem em comum? É o que vamos falar no episódio de hoje. Pneu! Roda a vinheta! Mas, Eike, o que são pneus? Bem, pneus é a nossa forma de nos movimentar no veículo, é a forma que a gente tem de conseguir fazer com que aquela massa se movimente, okay? De forma simples. Ok. Isso é um pneu. Mas não é só isso, Amós. O pneu Obviamente. moderno, hoje em dia, é responsável também pela nossa segurança. Não se esqueçam que as rodas que estão no chão, os pneus são o contacto com o asfalto e é isso que garante a nossa segurança, a nossa mobilidade e, acima de tudo, também a segurança de todos à nossa volta. Ok, perfeito. Mas, Amós, antes de começarmos a falar de coisas nice, interessantes e tal, história. Parece que até a história não é uma coisa nice assim, Não, né? não é, man. É, isso é que é interessante. Ok, eu vou. Yeah. Vais aceitar, né? Ok, mas Ok, olha, bora. Os 1800 foram uns anos super importantes para a história dos carros, ok? E como mais um dos componentes que foi inventado lá, os pneus foram, pelo menos com a primeira aplicação prática, implementados em 1888. E isto por um senhor chamado John Dunlop. O nome Dunlop diz-vos alguma coisa? Eu já vi assim, uma coisa amarela. Yeah, e tal. acho que sim. Yeah. Então, de forma engraçada, o que ele estava a tentar fazer era diminuir as dores de cabeça que o filho tinha quando andava de triciclo. Pensei que fosse de cavalo. Pensei que eles estavam cansados dos cavalos. Não, ainda não estavam 100% cansados dos cavalos. Ok. Então, ele fez a primeira implementação de um pneumático que era para permitir com que o miúdo andasse de triciclo e que tivesse assim um passeio mais tranquilo. No entanto, até essa altura, os pneus eram feitos de quê? Desde madeira até de napa e, confesso que, pelo menos daquilo que imagino, acho que não deveria ser uma experiência assim tão tranquila. Não deve ser de andar a deslocar-se, não, nem um pouco. Acho que é por isso que a cabeça do miúdo doía. Era estranho como é que nenhuma outra cabeça doía naquela altura, ainda dessa forma. Acho que várias cabeças doíam, mas sim. eu acho que as pessoas eram muito mais rígidas naquela altura, né? Era, não, sem dúvida. Ok, agora passando para aquilo que realmente são as coisas um bocadinho mais aborrecidas, Eike, qual é a composição? O que é um pneu? Agora vamos falar de ciência. Mas Eike, o que é que um pneu faz? Basicamente, um pneu é responsável por cerca de 3 ou 4 fatores importantes. Um deles é a nossa segurança. Okay? Ele é responsável pela segurança do automobilista e de todos ao seu redor, que é o nosso contacto com o chão. Isso. Outro fator importante, mais animado, é potência. Okay? Não adianta nada termos potência se essa potência não passa para o chão, se nós não tivermos um grip maior, aderência para o chão maior, essa potência é inútil. E por último, conforto. Esta superfície macia permite-nos também absorver parte das imperfeições da superfície. Basicamente, isto é o principal. Há outros fatores, mas este é o principal dos perfeito. pneus. Mas Eike, o que é isso de grip e aderência? Basicamente, grip e aderência é a mesma coisa. É quanto atrito se consegue ter entre as superfícies. Vocês se lembram daquelas aulas de física chatas que vocês gazetavam, ficavam a jogar bolar? Basicamente, nós para termos aderência temos que ter duas superfícies a friccionarem-se e elas terem atrito. É de conhecimento geral, por exemplo, se a gente tiver uma superfície metálica e a gente colocar um cubo de gelo ali em cima, ele desliza. Exatamente. Então, isso é porque o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies é muito baixo. Não há atrito, não há aderência. A borracha, por outro lado, tem bastante aderência com o asfalto. Eu não sei se vocês sabem, aliás sabem, todo mundo já caiu de bicicleta. Isso. Dói. Isso ainda não caíste de triciclo. Exatamente. E as pessoas já caíram de triciclo também. Então, dói bastante cair no asfalto por uma simples razão. Vocês já repararam que o asfalto não é liso. Tem aquelas imperfeições, aqueles gomos, né? Ali. Isso é propositado para que se gere atrito. Aquela é uma superfície enrugada que permite ao pneu agarrar-se a ela. E esse é um dos motivos, Amós, que o pneu leva um composto do tipo borracha. Isso. Que a borracha é macia ao ponto de, a nível muito microscópico, ajustar-se às imperfeições da estrada. Isso. Ok? Mas podem estar-se a perguntar, mas para que é preciso disso? Pode ser uma coisa lisa e vai. É preciso disso porque, como a estrada nunca é perfeita, é uma estrada da vida real, né? Dia a dia, do é melhor vento, né?
Rocco hoje não está a comentar nada. Não sabe aquele gajo, não sabe. Não sabe. Só boost. É uma coisa que ele sabe. Não, hoje está quieto, gajo. Mas hoje temos vento. Por que nós precisamos disso, dessa suavidade, desse pneu macio, a borracha, né? É que numa estrada da vida real, as estradas não são perfeitas, elas têm imperfeições por vários anos de uso e por muitos outros fatores. Então, o pneu leva um composto de borracha que é capaz de moldar-se naquilo. Mas para quê? Para quê? Yeah. Porque quanto maior é a nossa área de contacto, maior é o nosso coeficiente de atrito. A gente tem mais área do pneu em contacto com o chão, mesmo que desnivelado e com imperfeições, e com isso aumenta o nosso atrito. Por isso também temos larguras de pneus diferentes, etc. Isso tudo é para absorver imperfeições e termos uma área de contacto maior ou menor, dependendo da potência. Tudo aquilo é uma engenharia por trás, que tudo tem que funcionar como um sistema. Ok. Mas como é que é composto um pneu moderno? Bem, eu vou falar aqui da composição externa, ok? Visualmente, ok? Temos a roda completa, temos a janta, obviamente, temos aqui o pneu. Basicamente o pneu tem a sua superfície de cima, né, que a gente chama de onde está o trilho, basicamente, que é responsável por absorver a água, encaminhar a água, é responsável por esse contacto com o asfalto, seja ele enrugado ou não, faz todo esse trabalho e também é responsável por alguma flexibilidade do pneu, que é para que ele seja capaz de mover-se minimamente dentro da jante, sem que ele saia, e transferir, absorver, na verdade, boa parte das imperfeições e buracos e todos aqueles desníveis. Experimentem andar, tentem imaginar como é que seria andar com um pneu de ferro. Não teria nenhuma flexibilidade. Todo e qualquer obstáculo e imperfeições ia passar para o condutor. Seria horrível. Seria horrível. E temos a parte lateral, que é responsável também por agarrar, aqui leva normalmente um anel metálico que agarra o pneu a jante para que ele não salte, e também é responsável por proteger o pneu contra danos externos. Por exemplo, está ali a subir um passeio, vocês gostam de subir passeios, está ali a subir um passeio, a parte lateral do pneu tem uma composição normalmente forte, alguns pneus mais que os outros. Por exemplo, a off-road tem uma composição lateral bem mais forte, que é para ser capaz de proteger o pneu contra furos, danos, cortes e etc. Mas além disso, a parte lateral do pneu é bastante importante, que é onde está lá toda a informação sobre o nosso pneu. Okay. Mas antes de falarmos disso, Amos, lá dentro o que é que tem? Anões? Não. Infelizmente balões? Não são anões nem balões, não? Okay. Se bem que por vezes encontramos uma câmara de ar. Mas antes disso, ainda na composição do pneu, é lá onde encontramos uma combinação, muitas vezes de poliéster e também de arames, que ajudam a dar forma ao próprio pneu. Então aqueles arames que eu vejo aí faísca daqueles pneus aí, daqueles aviões, daquela companhia que nós vimos, não são esses arames? São esses arames. Okay. É assim, graças a um processo chamado vulcanização, que é o que permite que, apesar dos arames por vezes ficarem expostos, ainda continuem interligados até com a própria borracha e um bocadinho das outras ligas que nós temos lá e também do próprio poliéster. Ok. É engraçado, mas falaste de vulcanização, lembrei-me aqui de dois fatores engraçados. Um deles é que é curioso, é uma parte, vocês sabem porque que o pneu tem a cor preta? É por causa do carbono. Exatamente. Tem o carbono que dá a sua cor ao pneu. Por isso é que a gente não vê pneus amarelos, pneus de outras cores, porque na sua combustão tem carbono. Exatamente. E outro fator ainda mais engraçado, Amós, falaste de vulcanização. Isso. Sabes quem criou a vulcanização? Quem foi? Acho que já ouvi dizer. Charles Goodyear. Esse nome é o primo de Dunlop, não? Exatamente. Ok. E não só, sabes onde é que ele descobriu o processo de vulcanização, onde é que ele estudou esse processo? Onde? Na cadeia. Na cadeia aprende-se coisas. Para ser preso não é assim tão mal, afinal de contas, né? Não sei, né? Mas por que é que ele estava preso já agora? Tem alguma ideia, mas... Não. Ele estava a dever dinheiro. Paguem as dívidas. Paguem as dívidas, amigos. Paguem as por dívidas, favor, ok? Por favor. E é isso, Amós, que temos de vulcanização, que eu sabia, né? De detalhe. Agora, dentro do pneu temos essa composição, fora temos essa composição. Mas podemos falar de tipos, né? Podemos falar de tipos, ok? Há alguns tipos de pneus. Isso. Okay? E tem algumas categorias também, Amós. Exatamente. Os pneus são divididos também por tipo de uso, podemos chamar assim tipo de uso, off-road, on-road, estrada ou terrenos mais
destruídos, né? Isso. E Nossas estradas. Eduardo Tratem das nossas estradas. Ei, Eduardo Mondlane está doer. Está mal. Tem que... Mas então, entrando já no detalhe dos tipos de pneus, acho que o mais comum é o todas as estações, certo? É o mais comum, principalmente aqui no nosso mercado, é todas as estações. E existem alguns tipos diferentes, ok? Todas as estações é um pneu que tenta estar ali no meio, entre tudo. Um ambiente muito quente, um ambiente muito frio. Pessoal que vem, carros de Japão, pneus de neve. Os pneus de neve não são bons para o nosso ambiente. Não, de certeza que não são. E só aqui um detalhe muito rápido é que a maior diferença dos pneus das estações já está na própria composição, por causa do calor, do aquecimento. Isso. A gente sabe como funcionam os pneus. Os pneus funcionam com uma margem de temperatura para que eles tenham o atrito ideal, que é a aderência ideal. E um pneu de neve, um pneu de frio, winter tire, ele normalmente é mais macio na sua forma fria do que um pneu de temperaturas quentes. Isso. Porque não se espera no ambiente frio que ele aqueça o suficiente para criar aquela suavidade e seja macio o suficiente. Por isso dizer, pneus de neve não agarram nada. Não agarram nada no ambiente quente porque estão fora da sua faixa de operação. Isso. Okay? Mas saindo um bocadinho das épocas, Amós, temos outros tipos. Exatamente. Temos os pneus agora de todo terreno também, não é? Temos pneus de todo terreno, que são utilizados muitas vezes em carros 4x4, etc. Exatamente. E dentro deles também temos os pneus de lama, temos os pneus orientados para areia, pneus para pedras, tem ali um mundo de tipos de pneus diferentes. E agora entrando já em ambientes acho, mais competitivos, já temos os pneus de competição, não é? Exatamente, temos os pneus semi-slick e temos os pneus slick, que são aqueles pneus lisos, só tem borracha. Softs, pensar, mas aqueles pneus de corrida estão carecas. Não, aqueles pneus de corrida não estão carecas. Aqueles pneus de corrida são assim. E aliás, acho que nós podemos trazer aqui um vídeo específico sobre estes tipos. Exatamente, acho que pode valer a pena. Digam se quiserem. Esqueçam, digam nos comentários, entrem se vocês quiserem. Boa. Além disso, lá dentro, Amós, todos os pneus lá dentro são iguais? Não. Internamente também temos algumas diferenças. Temos os pneus tubeless, não levam nenhuma câmara. Temos os pneus com câmara de ar e temos os pneus que são os run flats. Okay? Eu acho que as pessoas estão habituadas a ter câmara de ar, bicicletas e tal. Isso. Os tubeless, que é o que a maior parte dos carros usam. Mas o que é esse tal de run flat, Amós? Run flat são, acho que os pneus de preferência para carros que não têm muito espaço para ter um subsalente. A ideia sendo que... já vi uns BMWs, eles não gostam de subsalente. Exatamente. A ideia sendo que se tu tens um furo, o pneu, pela sua composição, consegue, apesar de perder ar, consegue manter ainda a sua estrutura e permitir ao motorista conduzir até determinada velocidade, não assim muito alta, mas também não muito baixa, até a um sítio mais próximo onde ele pode fazer a troca. Ok. Bem, isso basicamente é utilizado, acho que em países em que temos um acesso a essas estações de serviço muito mais facilmente. Exatamente. Boa. Já sabem o que são pneus run flat. Então há carros que não vêm com pneus subsalente, eles vêm com pneus tipo run flat. Exato. Agora, Amós, isto aqui, o que é? Isto aqui é o que nós chamamos de trilhos, né? E como qualquer outra coisa que tem a ver com carros, existem tipos de trilhos. Temos os trilhos simétricos, os assimétricos e os direcionais. Acho que os nomes são muito sugestivos, né? Dizem, né? Simétricos acho que são espelhados, assimétricos já viram pneus que de um lado tem um trilho, do outro lado tem outro. Direcionais são aqueles que parecem sempre um V. Exatamente. Mas qual é a ideia por trás dos trilhos, Jake? Não vamos entrar aqui muito em detalhe, vamos trazer um vídeo sobre tipos de pneus detalhado, mas para já vamos mostrar aqui este trilho em particular. Vamos partir este pneu em algumas partes, ok? Temos a parte central, que normalmente é um retângulo, né? Que é responsável pelo primeiro contacto com o chão. Okay? Depois disso tem normalmente dois vãos, são dois buracos e duas partes do pneu. Okay? Essa parte central permite também que os pneus flexionem até um certo ponto lateralmente, em curvas, etc. E não só. Há uma outra função para essa parte central que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem também, normalmente nos pneus, na parte central, naqueles dois vãos, tem umas marquinhas, parecem umas escadas. Aquilo é para vos indicar quando o vosso pneu tem que ser substituído, já não tem atrito, não tem trilho suficiente. Mas fora isso, nós temos também normalmente aquelas outras partes laterais que a gente pode explicar que é para um fator muito simples, direcionar água. É para chuva. Por isso é que vocês têm aqueles trilhos todos assim, para os lados. O objetivo daquilo qual é que é? O carro vai passar por uma poça d'água, por exemplo. Contacta com a água passa por aqueles canais que eu falei há bocado, estão ali no meio, é escoado pelas laterais, por aquelas ranhuras que também ficam assim, e por fim tem umas que vão para o sidewall, que é para escoar a água do pneu e impedir que o carro aquaplane.
Eike, o que é isso de aquaplanar? A aquaplanagem é uma coisa bastante perigosa que vamos falar, se vocês quiserem, é um tópico à parte deste, mas basicamente é o que acontece quando as pessoas despistam-se na chuva. Ah, ok. Esse é o maior motivo de despiste na chuva, é um fenómeno chamado aquaplanagem. Okay? Perfeito. Agora, Eike, ainda falando sobre os trilhos, qual é o impacto que tem no som que ouve-se da estrada conduzir o carro? Boa pergunta, porque é comum. Yeah. A pneus MAD fazem muito barulho, fazem exatamente por causa do trilho. Isso. Na via de regra, os pneus direcionais são os menos barulhentos. Okay? Quanto mais contra a direção o pneu estiver ou os seus trilhos forem, quanto maior for o espaçamento também dos trilhos, aqueles gomos que a gente vê, temos muito espaço vazio, gera mais ruído. Okay? E não só os pneus MAD, por exemplo, eles não são bons para o alcatrão. Por quê? Lembram-se há bocado de falarmos área de contacto? Existe um espaço muito grande entre aqueles gomos, aquele espaço não tem contacto com nada. Mas no vídeo sobre off-road vamos explicar onde aqueles espaços são úteis. Ok, então posso andar com pneus carecas porque não faz barulho, né? Estou confortável. Pode andar com pneus carecas que não faz barulho, é muito perigoso, muito perigoso. Não vai fazer esse tipo de barulho, vai fazer barulho de acidente, né? Exatamente, vai fazer um barulho de acidente. Não, os pneus carecas são bastante perigosos e é um dos motivos maiores de acidentes nas vias. Mas agora, Eike, voltando ainda para a sidewall, tem sempre muitas escritas, eu não entendo muito bem o que tem ali. O que é que querem dizer aquelas escritas? Basicamente, além daquela informação sobre marca, modelo e etc., tem informação crucial e importantíssima quando nós vamos, por exemplo, comprar um pneu. Toda a informação da vida daquele pneu está no sidewall. Okay? Agora, se calhar, podemos detalhar número a número, de caractere a caractere, o que aquilo significa. Basicamente, nós temos aqui primeiro grupo de informações importantes sobre o nosso pneu. Okay? E o primeiro é o 225. O que é o 225? O 225 basicamente é a largura do nosso pneu. Okay? A largura que a gente tem de contacto com o asfalto é o 225. É a primeira parte do número. Neste caso são numerações métricas, existe imperial que é um bocadinho diferente, que é em polegadas, mas este aqui é o mais comum. Milímetros, né? Exatamente. Okay. Nós temos aqui a seguir barra 40. 40 corresponde à altura do pneu. Certo. Mas a altura é em percentagem da largura. Isso é que muita gente confunde. Pneu 40 é mais alto, pneu 35 é mais baixo. Depende da largura. O 40 ou 35 que vem na segunda posição é em proporção da largura. Então, por exemplo, este pneu tem 40% de altura em referência à largura deste pneu. Então, é 40% dos 225 que ele tem de altura, de perfil. Low profile, high profile, é o perfil, é a altura. Ok. A seguir temos aqui, neste caso, duas letras que diz ZR. Só para dar aqui um parênteses, 99% se calhar dos pneus que existem na estrada são pneus R. R que significa radial. Exato. É basicamente todos os pneus que estão na estrada hoje em dia. O ZR basicamente diz-nos que é um pneu R, radial, orientado para altas velocidades. Certo. É o que acontece. E por fim, temos o 18, que neste caso é o tamanho da jante. Isso. Isso é como se lê um pneu. Mas depois temos aqui umas letras 92W, amor, sabes o que são essas coisas? Não faço ideia absolutamente nenhuma. 96 watts. Não, esse pneu não leva watts, não é elétrico ainda. Basicamente, o 92, que é o número que aparece, corresponde à carga máxima que o fabricante estipulou que este pneu aguente. Então, é o máximo de carga que este pneu consegue suportar. Não são 92 kg, há uma tabela de referência que a gente vai colocar aqui alguns. Exato. Nós não temos uma memória assim tão boa. Ainda já não somos jovens, né? E o W corresponde à velocidade máxima que o pneu está preparado para atingir. Não que vocês tenham que atingir essa velocidade. Não façam experiência. Não façam isso, é perigoso, são velocidades altas normalmente, mas é o que o fabricante diz, este pneu aguenta até esta velocidade. E com isso nós fechamos a primeira informação importante, mas não é a única. Tem outra informação importante que é muitas vezes desprezada quando se compram os pneus, que é data de fabrico. Os pneus não têm, na verdade, um prazo, mas, como falaste há bocado, a composição do pneu, carbono, etc., derivados de óleo, eles decompõem-se, degradam com o tempo. Portanto, não é aconselhável comprarmos pneus bastante antigos. Isso. Porque tem sempre uma vida útil menor. Exatamente. Essa informação vem no vosso pneu. Quando é que esse pneu foi fabricado? Eu vamos vos mostrar agora. Vamos lá. Não dá um risco que não me pagam o suficiente para esse job. Então, a segunda parte importante
pronto, um pneu, fomos buscar aqui um outro pneu, porque ali o pneu já é tá antigo, man. Já não se lê nada. Então, vamos buscar aqui um outro pneu e a segunda informação importante está aqui. Pronto, basicamente o que é importante nesta informação são os últimos 4 dígitos. Normalmente tem umas letras ali antes, mas o que é importante são os últimos 4 dígitos, que eles significam a data em que esse pneu foi fabricado. Isso. Ok? Os primeiros 2 dígitos estão em semanas. Ok. Então aqui neste caso, por exemplo, temos um pneu da semana número 46 de 2020. Ok. A última parte é o ano. Okay? Isso. Este é um pneu que foi fabricado em 2020 na semana número 46. Exatamente. Ok? Que é, let's Google it. Não somos assim tão Eu acho que é outubro, inteligentes. Depois de consultarmos aqui a nossa cábula, descobrimos que, cábula é igual a Google, descobrimos que a semana 46 é 12 de novembro. Isso. Okay? Na semana de 12 de novembro, é uma semana, na semana de 12 de novembro de 2020 é a data de fabrico deste Bem recente pneu. este pneu. É bem recente, tem 2 anos, então quando forem comprar os pneus, tenham atenção sempre à data de fabrico. Se forem comprar um pneu mais velho que 1 ano, já estamos aí a entrar em zonas perigosas. Isso. Okay? Mas vamos, comprei um pneu novo, pneu altamente fabricado ontem. Não, também não procurem um pneu fabricado ontem. Não se esqueçam que o pneu sai da fábrica de produção, tem que ser exportado, tem que ser toda uma logística até o pneu chegar na loja. Se for de ontem, ou vocês moram perto de uma fábrica, ou alguém enganou. Ou foram buscar na fábrica à noite. Mas já, tenho aqui o pneu, Amós. O que é que eu tenho que fazer com ele para que ele dure? Bom, para que dure é bem simples, temos que seguir alguns cuidados básicos. Número 1, acho que é só respeitar aquilo que é a pressão do pneu, né? Do ar, quando a gente for encher. E essa pressão, como é que eu descubro? Bom, geralmente, dependendo do tipo de carro que nós temos, se nós abrirmos a porta, tem ali um autocolante e lá diz exatamente qual é a pressão que temos de ter. E aquele número é muitas vezes encontrado com base naquilo que é o peso do próprio veículo e o setup de suspensão que tem. Então, se respeitarmos, maior conforto muito provavelmente iremos ter. Ok? Número 1. Agora, número 2, é bastante importante também fazer a rotação dos pneus, isso nas datas indicadas. Geralmente é com alguns milhares de quilómetros, não é? Que deve fazer a troca. E geralmente... Essa rotação, Amós, é pôr um pneu do lado direito, do lado esquerdo? Geralmente, como o nome diz, rotação envolve mesmo em rodar os pneus na sua instalação. Há quem faz isso em forma cruzada, que é tirar do lado esquerdo para a retaguarda do lado direito e o mesmo para o lado oposto, um X. Okay. Mas também há quem essencialmente que faz uma rotação simples, que é o pneu do lado esquerdo passa para o lado direito à frente passa para o direito atrás e assim sucessivamente. Basicamente acho que o importante é rodar os pneus, né? O importante é rodar os pneus. Lembrei quando um fator curioso é que os pneus direcionais devem ser mais chatos de fazer esse trabalho, porque eles têm que sair da jante para inverter. Exatamente. Apesar de terem mais conforto e tal. Ok. Tem vantagens e desvantagens. Como tudo. Como tudo. Isso. E o último cuidado que temos de ter é o alinhamento. Okay? É bastante importante que após uma troca de pneus ou de algum componente da suspensão, que a gente volte para o sítio e peça para verificar-se o alinhamento. Porque muitas vezes, quando andamos com os carros alinhados, só pelo uso do próprio pneu, de como ele desgasta, se conseguimos ver que alguma coisa não está certa, e muitas vezes até sente-se no próprio volante o carro a fugir um bocadinho. As vibrações também, as vibrações passam para dentro, também sente-se. Então esses são os principais cuidados a se ter com os nossos pneus, com a nossa segurança. Portanto, pessoal, viram aqui neste vídeo, ninguém falou de queimar pneus na estrada, eles não servem para isso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, não queimem pneus na estrada, nas greves. Os pneus são para a nossa segurança acima de tudo e para passar potência para o chão, porque todo mundo gosta de potência, né? Exatamente. Então, mas por hoje é tudo. Por hoje é tudo. Muito obrigado. Like, subscrevam, sininho. Vemo-nos no próximo vídeo. Chutos, arranques, corridas, greves em Moçambique. Mas o que é que tu disse tem em comum? Mas agora, como é que são compostos os pneus? Antes disso, caminhão não se ouve, né? Caminhão. Mas antes disso... Estão... Um minuto só para... Menos o Ropo está... Está tranquilo. Está zangado. Se não entende esse tópico, guys, o mais comum é o
todo terreno, né? Ok. Yeah. O pneu todo terreno, basicamente, mas isso não é mais comum para a estrada. Eu queria dizer de todo o ano. Compacto ou... Ixi, não. Compacto é... Como é que é? Manter a estrutura. Yeah. Agora, Amos, vou ver cábula. Essa foi boa! Não, geralmente o que faz é...